Bom dia, bom dia. Sou o pastor Raul Nogueira. Você está no Focando Vidas, que faz parte do Ministério LVO, que é uma missão que cuida de orientais, treina e envia pessoas e também do povo de Israel. Se é a primeira vez que você está, seja bem-vindo. Os que nos acompanham, continue andando conosco, orando por nós, pelo nosso ministério. Para você que começa hoje, nós temos uma série de vídeos que já foram feitos a respeito de Romanos. É só entrar em Raul Nogueira Canal e procurar exatamente a, a parte de Romanos que está lá e você vai realmente entender perfeitamente que isso aqui é realmente uma palavra que transforma e liberta. E você pode estar conosco toda quarta-feira, às 18h30, também na sexta-feira, 18h30, e nós vamos estar ao vivo no YouTube. Se eventualmente você tem alguma pessoa que tem chamada missionária, nós somos associados com a WH Internacional, que é uma missão inglesa que estamos em mais de 35 países, onde eu e minha esposa fazemos a integração dos novos e também a parte de treinamento. Se a pessoa realmente quer realmente atravessar fronteiras, venha até mim, entre em contato. Nosso WhatsApp 11 999 11 5272. Mas não ligue, escreva, porque quando a pessoa liga e não está cadastrada, eu não atendo, porque vem muita bobagem. Então, você entra em contato e diz, olha, eu gostaria de conversar sobre missões. A pessoa que realmente estiver interessada, nós vamos apresentar para alguém que vai fazer uma entrevista e verificar se essa pessoa tem chamada mesmo ou é apenas um romantismo. Ok? Tem chamada. Então, a pessoa vai fazer um treinamento online, onde eu sou um dos professores, eu e minha esposa, e depois, terminada essa fase, será enviada para o Paraguai, numa base que temos lá, e ela vai ser treinada no campo, ok? E se depois desse treinamento ela continuar com convicção, então ela será enviada para o país que o Senhor colocou no coração dela, ok? Nós estamos nessa série de Romanos, andando versículo a versículo, e estamos no capítulo 9. Então eu gostaria que você estivesse realmente acompanhando com a palavra de Deus. E quem vem acompanhando tem percebido a importância desse tratado. E nós queremos que você realmente seja impactado. E qualquer dúvida que você tiver sobre o que nós vamos falar hoje, ou mesmo se você entrar lá no nosso canal, tem mais de 640 mensagens, você pode fazer perguntas, tá bem? E nós vamos estar orando agora para que Deus possa estar iluminando e que a gente possa realmente falar aquilo que Deus quer e não aquilo que eu acho. Pai, nós somos gratos porque, de novo, estamos juntos para compartilhar a tua santa palavra. Louvamos o teu nome, te adoramos. Buscamos a tua face porque tu és um Deus verdadeiro. O Senhor não é um Deus de religião, não é um Deus de rituais, é um Deus de relacionamento. E sabemos, ó Pai, que tudo isso que nós estamos estudando é para que alguns venham a conhecer-te e outros comecem a crescer e amadurecer. Sabemos das consequências da queda em todas as áreas, quer física, psicológica, espirituais, relacionamentos, até com o mundo. Realmente, ah, o homem acabou proporcionando o maior problema do mundo, Senhor. Porque assim que o Senhor falou com Adão, diz: Maldita é a terra por tua causa. E nós hoje estamos colhendo o ato de incredulidade e desobediência de Adão. E hoje a única solução que o Senhor nos deu é Jesus. E nós queremos apresentar esse Cristo, não um Cristo morto, não um Cristo que é apenas um espírito que se reencarnou várias vezes para se tornar espírito de luz,
mas o Deus Criador do céu e da terra, aquele que fez todo o universo, que sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Então, Pai, que o Senhor esteja trabalhando agora no coração de cada pessoa que está aqui, porque eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, bom Bom dia. Tudo bem? Tudo? Está cansada, estou percebendo. Ah, não Viajou sei. ontem muito, não é? É, muito trabalho. E tá tudo bem? Tá, Tem tudo alguma ótimo. coisa que você gostaria de compartilhar antes da gente estudar? Então, agora em abril nós vamos fazer um encontro, né, lá no Paraguai, uma missão que tem lá. E a gente, assim, está convidando pessoas, não muitas pessoas, para estar com a gente lá, se for, né, essa vontade de Deus, que você esteja conosco lá. Porque, assim, as pessoas não sabem como levar a pessoa a Cristo, né? Então, ela nunca é ensinada, ela leva, perdão, ela leva a pessoa para a igreja e deixa a pessoa sentada no banco lá e ela acha que ela faz tudo que as outras pessoas fazem Uhum. e elas acham que elas já conhecem Jesus, né? Então, assim, nós vamos ensinar como ela levar uma pessoa a Jesus e como ela discipular Nós havíamos parado com os esses projetos. projetos por causa da Covid Sim, e agora nós estamos retomando. Então, sim, dia 16, 17, 18, 19, 20, 21, nós. É 16 a gente sai daqui, né? Na verdade, o primeiro dia lá, dia 17, sim. e terminamos dia 21, que é Tiradentes, e chegamos aqui possivelmente dia 22. Então, nós vamos ainda É um projeto colocar mais rápido, né? informações É, para que as pessoas possam saber. Eu vou colocar no meu Face, eu vou também colocar aqui no YouTube. E aqueles que se desejarem interessarem, podem né? entrar em contato. Sim, Nós ainda não sabemos o custo, estamos levantando. sim, Vai ter um formulário, onde quem quiser vai entrar em contato comigo, eu passo o formulário e, e a gente vai analisar a quantidade de pessoas sim, e quem realmente desejar vai estar conosco. Nós vamos de ônibus, sim. ok? E já fizemos isso algumas vezes. Já fui para o Paraguai, sei lá, perdi a conta. Uruguai. E em outros lugares também. É, E viajar de ônibus é bom. é, Não é tão ruim assim. Ok? Para quem está acostumado, e eu tô, e a minha esposa. Então já começa aí o processo missionário, né? é, Missionário, normalmente não tem as regalias de andar sempre de avião, coisa parecida, né? Eu só fui de avião quando eu fui para a China e fui para outros lugares, para Panamá, mas aí é coisa muito longe. tá bom. Mas quando é aqui na América Latina, exceto algumas vezes, nós sempre vamos de avião. Tá bom? Eu creio que esse daí seria bem melhor, porque o ônibus que vai para o Paraguai é um ônibus gostoso, assim, né? Bom para você pode dormir, descansar durante o período. Uhum. Não é como na Bolívia, né? Porque a gente pegava o ônibus até a fronteira, depois Depois nós pegava o trem pegávamos da o morte. trem da morte. Ele andava dois para frente e três para trás. Mas foi muito bom, foi muito, Sempre foi. sempre foi muito bom e assim, a gente, as pessoas, né, quando volta, falam, cuidado, porque você vai voltar, as pessoas continuam as mesmas, né? E você não, você aprendeu como Se as evangelizar pessoas que continuam mesmo, que ela, às vezes quando ela estava falando, mas ela não, na igreja, está falando na na igreja. igreja, na igreja. Você saiu da igreja, você é um membro da igreja, É, vai para outro país, passa por experiências missionárias, volta cantando pneu, pegando e fogo. quando chega aqui, o pessoal não tem a visão, É, não leva muito em conta muitas vezes. Quando muito, você para um pouquinho num dos domingos, assim, e morreu o assunto, né? é, Porque a maioria não tem a visão missionária. sim. Só isso, o Tudo Marcos isso, não né? veio, o Marcos não Tudo isso. veio, o Marcos está. Todas as vezes que ele tem um novo cliente, sempre É, ele tem que fazer uma série de processamentos, então não dá para ver. Mas de qualquer forma, é, ele espero faz que muita falta. a gente faz falta, tá? Abra graça de vocês também, Sim, de preferência com a Bíblia, tá? Capítulo 9 de Romanos. A gente vem fazendo um estudo muito legal e isso que nós vamos ver hoje, esse capítulo é um capítulo que nós não vamos entrar
no assunto calvinismo ou arminiano, né? Arminianismo, porque é um assunto que está sendo discutido há séculos e ninguém chega a conclusão nenhuma. Então, cada um tem a sua posição, eu tenho a minha. E quando eu estou dando aula em seminário, pergunta: você é arminiano ou você é calvinista? Eu digo: eu não sou nenhum dos dois, eu sou bíblico. O que a palavra diz é o que eu faço. Então, não vamos entrar nesse detalhe. E, Sim. claro, eu vou expor aquilo que realmente está no meu coração. Uhum. E você pode ler, se informar, procure analisar a fundo, né? O Saião tem inclusive uma palestra que ele deu exatamente sobre esse assunto, né? Calvinismo e arminianismo, e você pode tirar ali as suas conclusões. Eu sempre falo, se você se converteu, querido, não importa se você é calvinista ou se você é arminiano, você vai de qualquer jeito, você será arrebatado, tá bem? Ok, aqui no capítulo 9, versículo 1, diz assim: digo a verdade em Cristo e não minto. Essa afirmação é algo que já dá um respaldo sobre aquilo que Paulo está escrevendo. E ele fala: "Tes- testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência." O que Paulo está dizendo é: olha, o que eu vou falar é certo. O que eu vou falar é a verdade. E o próprio Espírito Santo que está em mim, ele é minha testemunha. Ele sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque é o próprio Espírito que está inspirando Paulo, não é? Que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, o que é anátema? Maldito. Maldito, né? É. Eu desejaria ser anátema, maldito, separado de Cristo por amor de meus irmãos. Ou seja, se fosse possível, Paulo perder a salvação, se isso fosse algo que levaria os seus irmãos a conhecer Jesus, ele é uma maneira de falar, claro que isso não é algo que poderia acontecer, é apenas uma maneira de falar, onde ele está passando para nós como é importante você resolver o problema da sua separação de Deus. E quando nós estamos separados de Deus, normalmente nós estamos tendo conflitos com as pessoas à nossa volta. Você lembra que nós estudamos no capítulo 1? Aliás, eu fiz uma live recente que está lá ah, agora, pus ontem, que, que eu coloquei o nome é a quem, a quem entrego a chave, né? Eu estava me referindo ao carnaval, né? A festa da carne, só a carne vale, e eu estava mencionando, e eu tenho falado isso muito, que quando um prefeito entrega a chave nas mãos do rei Momo, não é? Que é o símbolo do próprio diabo, ele está dizendo assim: olha, você a partir de agora tem autoridade sobre a minha cidade. Faça o que você quiser. Nós sabemos o que é que ele faz, não é? Mas tudo isso é uma decorrência da queda. A queda, ela quebra o relacionamento de Deus com o homem e do homem com o próprio homem, né? Conflitos Mas o muito problema é que grandes. ele não precisa de chave, né? É, ele, Graça está lembrando que os demônios e o diabo não precisam de chave, né? Ele já vem com Eles já tudo, né? estão por O aí. mundo jaz no maligno, mas é uma maneira simbólica que Simbólico. estou colocando. Bem, ah, na queda houve alguns problemas, não é? Por quê? Porque o homem morre espiritualmente, começa a ficar doente da alma e começa a se degenerar no corpo. Então ele vai morrer duas vezes. Ele morre física e morre em termos de vida eterna. E a vida eterna, ou ele vai passar na presença de Deus ou longe de Deus. E nós estudamos até o capítulo 8 que aquele que morreu em Cristo, aquele que morreu através de Jesus, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o próprio Deus, não é? O, o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou
de duas leis, a lei do pecado e da lei da morte. Você hoje está debaixo de outra lei. Em consequência disso, você tem que ter consciência de que você foi chamado, e foi chamado com um propósito. Deus te deu dons, Deus te deu um ministério, você é santuário do Espírito Santo, você recebe autoridade para repreender demônios, para orar por pessoas, para levar para lá, enfim, uma série de coisas que faz parte desse pacote chamado a graça, né? Que nós recebemos do Senhor. Bom, então ele está ressaltando, pode falar. É tão importante frisar isso, porque assim a pessoa às vezes até se mata, né? Suicida pensando que ela vai ter alívio, mas ela não vai ter É alívio. pior é isso, né? Porque se você morrer sem Jesus, você vai, porque o homem é eterno, né? Esse corpo ele vai ficar aqui, mas a sua alma e o seu espírito vai continuar vivendo, vai continuar existindo. E aonde você vai passar a eternidade? Não vai Essa, ter descanso, essa é a pergunta. né? Então, assim, é muito importante você Se saber. aquela pessoa que não tem Jesus, É, ela acha que aqui é o inferno, ela não sabe o que ela vai passar depois, se ela realmente não for para Cristo. Mas eu quero continuar lendo bem. tá. Então, Paulo está dando a entender assim, olha, é tão importante a salvação, é tão importante o relacionamento que você deve ter com Cristo, que eu daria até, abriria mão da minha salvação para poder que muitos judeus pudessem ser salvos, porque Sim. ele está escrevendo igreja lá em Roma, composta em sua maioria E, pelo povo de Israel. eu Oi? posso frisar uma coisa, Uhum. assim, o que Paulo está falando aqui é muito sério, porque assim, os judeus, o templo, as pessoas, a religião para eles é muito importante, porque é onde a família se encontram, né? Eles têm os rituais, só preceitos eles têm 5, parece. 605 Mas se eu preceitos, estiver errado, fora a lei, se eu que estiver eles não errado, conseguem, se eu estiver errado, a gente corrige de tá? novo. E a lei Me deu que uma falha. nem no primeiro mandamento eles passam, porque amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ninguém por si mesmo, pelo Espírito Santo, sim, mas por si mesmo, você não é capaz de amar o próximo como a si mesmo, né? E a Deus em primeiro lugar. Então, assim, é impossível, Impossível. né? Tá bom. Uhum. Então, seguindo, ele diz, só repetindo o versículo 3, né? Porque eu mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, descendente de Abraão, né? São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, tudo isso que você se referiu. Sim, Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é, sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Ou seja, aqui nós acabamos de receber a informação que Jesus é Deus. Deus. Muito bom. Tem E Deus pessoas bendito que ainda, Deus né? bendiga. Muito bem. Bom, ele vai reivindicar na justiça dentro desse tempo de Deus que nós temos na terra e nós estamos debaixo da total soberania de Deus. Muito bem. Então, no versículo 6 ele fala: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Tem muitas pessoas que eu já ouvi falar, mas se Deus é Deus e Deus é amor, como é que ele permite a guerra na Rússia com aquele paizinho, né? Como é que ele permite Israel estar lutando contra o Hamas e, enfim, né? É assim, Como é que ele permite pessoas, que nem o caso que aconteceu agora da Vitória, aquela menininha de 17 anos, né? Por que que ele permite? nossa, foi um terror. Então, assim, eu sempre falo, né, que a guerra é a coisa mais absurda, mais idiota, né? Porque, assim, dois homens resolvem, né, brigar ou por alguma coisa e, de repente, todo mundo é atingido. Vê Não, o que aconteceu lá com... eh, devia fazer que nem no passado, né?
colocar os dois cabeças na frente ali para eles lutarem, né? Eles iam. Hoje não, hoje eles têm o bunker, Eles eles se mandam os coitados na escondem. frente, né? Os outros é que morrem, né? Então, assim, Eles é, ficam discutindo pacto, discutindo é acordo, muito. Você mas vê, já está morrendo gente, né? lá, como é que chama? A Ucrânia, ela está totalmente destruída. É. Porque a Rússia, ele não vai tirar, porque imagina, ele é uma potência mundial. Vai falar, não, eu estava brincando, agora eu não vou brincar mais, agora eu saio de cá. Ele não vai fazer isso. Quem tem que fazer é a Ucrânia, né? Então, Ela que assim, tem que dizer, eu o sou que que ele vai? pequeno, não tenho condições, Não tenho então condições. estou saindo de campo, né? É, Tá bom, tudo bem. tá bom. Então, voltando ao que eu estava lendo, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Então, dentro daquilo que eu havia comentado, todas essas coisas que estão ocorrendo no mundo é em decorrência da queda. Não é Deus que está fazendo isso, é o homem. Ah, ó, vou dar uma ilustração. Isso é um filme e um livro que foi escrito, imagina, um navio, tinha várias crianças e há um problema, o navio afunda e essas crianças conseguem se refugiar em uma ilha. Bem, o que acontece ali? Essas crianças, na medida que o tempo vai passando, eles vão assumindo posições. E tudo que você encontra de porcaria na sociedade começa a acontecer lá. Por quê? Porque diferente de Jean-Jacques Cousteau, né? O cara que escreveu que o problema do homem é o meio. Não, o problema do homem não é o meio, é o que É está ele mesmo. dentro dele. Não é o que está fora, é o que está dentro. O que está fora pode influenciar alguma coisa do velho homem, facilitando algumas coisas para ele realizar os seus pecados, não é? Mas por quê? Isso porque o mundo jaz no maligno. Mas essas crianças, então, elas montam uma sociedade exatamente igual a essa que nós temos aqui. Então, é um livro que mostra de uma maneira muito clara que a posição desse francês não tem nada a ver. Se você vai para uma ilha com outras pessoas, tenha certeza que o seu velho homem vai entrar em conflito com o velho homem das pessoas que estão ali junto com você. E haverá conflitos, haverá muitas vezes até morte, porque a soberba, a, o orgulho, a vontade de sobrevivência é maior do que o respeito, maior do que o amor, etc. É Muito bem. porque, na verdade, o homem, ele sempre desejou ser Deus. Começou com Lúcifer. Ele era um anjo que levava, que fala, anjo de Querubim, ele é luz, querubim da guarda. querubim, ele que levava o louvor a Deus o Filho, ele estava ligado a Deus o Filho. E ele tinha uma roupa, né, engastada de pedras preciosas, e quando ele chegava na presença de Deus, ele achava que o brilho era dele. Então Ele só estava refletindo, né? ele desejou ser igual a Deus. Mas assim, Deus é único, né? Não existe. Fora dele não existe Deus, mas lá no Éden ele ofereceu a Adão, né, Ser igual a Deus. ser igual a Deus. Então ele Ser aceitou. autônomo, né? Ah, Deus está escondendo alguma coisa de mim, então eu vou comer aquilo que ele me proibiu e eu vou ser feliz, né? E foi, mas graças a Deus que Jesus Cristo veio resgatar, não por meio de guerra, mas assim pelo amor, Você vê que o né? resgate é tão poderoso que ele vai restaurar o homem em todas as áreas. Ele vai vivificar o homem, curar a alma, restaurar o Um seu novo corpo, homem. não é? É. Ele restaura o relacionamento com Deus, com as pessoas e inclusive com o mundo, não é? Bom, voltando aqui, senão a gente se perde. Sim. No 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Por que ele está escrevendo isso? Por causa daquilo que ele comentou no capítulo 1 e 2, e depois no 3, ou seja, aqueles que são descendentes de Israel, são circuncidados, tentam guardar a lei, mas não conseguem. Se eles não conseguem fazer isso, eles estão
no mesmo ponto daqueles que Que são das nunca outras nações. conheceram E Jesus. Paulo ainda ressalta, né? Se porventura alguém que não é circuncidado, alguém que é de outras nações, pudesse fazer aquilo que a lei manda, ela seria superior aos israelitas, apesar de não serem descendentes de Abraão nem ser circuncidado. Ou seja, não é o que está fora que vai fazer a diferença. Sim. Por isso que nos dois últimos versículos do capítulo 2 ele fala que o verdadeiro israelense não é aquele que foi circuncidado no prepúcio, né? Na carne, Na carne, mas aquele que circuncidou no no coração. espírito, no No coração, no coração. espírito, né? No coração, no espírito. Sim. Então, ele fala, de fato, são todos israelitas. E nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Eles são descendentes de Abraão na carne, mas se não tem essa circuncisão no coração, no espírito, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Então aqui, ah, Paulo está relembrando que Abraão, ele teve dois filhos. Da carne, O filho de Agar, que era uma que era da egípcia, carne, é. que foi um jeitinho, né, Humano. brasileiro lá naquela época, onde Sara resolve apresentar uma barriga de aluguel, não é? Coisa que muitas vezes Por ocorria. incredulidade, né? Por Na quê? palavra de Deus. Deus falou, olha, você É, vai ser mãe de muitas nações, né? sim. E é você, não é uma outra pessoa. Por incredulidade, De novo, né? ela pensando, eu sou muito velha, Velho, meu senhor é velho. estéril, meu senhor, então apresentou Agar. Esse jeitinho dela foi o ato mais terrível Da história. da história. Por quê? Daí vieram essa guerra que está tendo hoje, né? Os palestinos, os árabes, os muçulmanos. Os muçulmanos e os árabes vêm tudo de lá. É Então, porque, se ela não tivesse dado esse jeitinho, sim. tivesse crido na promessa, hoje o mundo possivelmente não estaria É, sendo o ameaçado povo judeu, vamos dizer por um assim. povo terrível, né? Porque, assim, os árabes, eles são parentes, vamos dizer assim, né? O mesmo pai, mas, Sim, assim, sim. eles, como ele foi rejeitado, vamos dizer assim, ele arrumou outro Deus, que era lá, né? Uhum. Então, eles são primos, vamos dizer assim, né? Então, mas, assim, existe uma perseguição terrível É, por o causa que eu disso. queria deixar bem É, ressaltar é o seguinte: eu conheço e conheci, e possivelmente vou conhecer, muitos árabes que são realmente honestos, sim, de caráter, certeza. pessoas, gente boa, Uhum, conheço né? sim, Mas existe um grupo que pratica a religião que são radicais. é, E esses é que criam problemas. Só para ter uma ideia, uma menina que esteve, da nossa igreja, esteve agora na Inglaterra, você lembra que nós dois ficamos sim. num bairro lá Só de que era hindus de hindus e e também de muçulmanos. muçulmanos. Sim, Mas a gente ainda via muitos muito pouco, ingleses, tá? É muito pouco, pouco. mas ainda havia, né? É, E ela voltou estarrecida. Por quê? Sem dar um tiro, esse grupo muçulmano tomou conta da Inglaterra, sim. como vai tomar conta Não só da muçulmanos, mas França e de outros os hindus lugares. também. E o que acontece? Eles hoje estão pregando nas ruas. Sim, Mas vê se o evangélico pode. Não, mas eles podem. E ela estava contando que no final ela teve que pegar um Uber, né? E, e quem estava guiando era um muçulmano. E esse muçulmano começou a pregar para ela. E ela é crente e firme, né? E ela começou a rechaçar. sim. Começou a mostrar e tal. E esse muçulmano começou a ficar bravo. Bravo. Eles são muito Aí ela bravos. ficou quieta, porque É, ele falou, ele poderia me levar em algum lugar, e sumiu comigo, né? E é verdade. Então, a realidade que está acontecendo na Europa é uma invasão sem tiros, onde a, o jeitinho da dona Sara está repercutindo até os nossos dias,
E nós temos essa mesma ameaça aqui, no sul, não é? Ali perto do Paraguai, na porta, né? No lado Argentina, brasileiro. Argentina Sim, mas lá também, tem uma quantidade muçulmano, assim é, fantástica, né? Então, voltando ao que ele está falando aqui, ele está relembrando isso, ou seja, ele fala que vai haver uma diferença entre os filhos da promessa e o o filho filho da da carne. carne. Então, Ismael deu origem exatamente a esse povo que hoje são muçulmanos, Sim, mas o filho da promessa, que é Isaac, que é descendente realmente de Sara, se ela tivesse crido, oh meu Deus, quantos problemas não é seria verdade. evitado, né? Oh, Então ele fala assim no versículo 8 de novo, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Por quê? A palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um um filho. filho. Foi bem específico. Quando a gente olha É. lá no Velho Testamento, a gente pode perceber que Sara riu. Ah, Quando, viu? quando aqueles três vieram até Abrão, onde dois eram anjos e um era o próprio Cristo, né, Cristo, é. pré-encarnado, porque todas as vezes que Deus aparecia visivelmente e ele era chamado o anjo do Senhor, a Sim, gente percebe que não era um anjo comum, né? comum. Se você, eu lembro que só tem uma passagem que está escrito o anjo do Senhor, mas você vendo tudo, ali é um anjo mesmo. Mas todas as vezes, todas no passado, que fala de o anjo do Senhor, sempre está se referindo É o filho. ao Filho, a segunda pessoa da Trindade, que Sim. se esvaziava, assumia uma forma humana Para e não para não matar, matar o porque homem. É, a glória do Senhor mataria. Então sim. você vê isso acontecendo com Gideão, você vê isso acontecendo com os pais de Sansão, né? Você vê isso acontecendo com o próprio Abraão, né? Jacó lutando com aquele homem, né? Que tocou e ele É, ficou é, manco, né? Ele estava lutando, o próprio texto fala que ele estava lutando com com Deus, Deus. né? É. E assim vai, várias e várias vezes que Deus se manifesta e as pessoas realmente, que nem a gente vê, né? O anjo do Senhor. Você começa a ler a história de Gedeão, é um progresso, né? Ele vai percebendo até que ele resolve fazer o quê? Teste. Fazer não é teste, não, ele Que- resolveu fazer realmente cultuar, trazer uma oferta, né? é. E, Não, mas primeiro ele fez o teste, né? Para não, ver não, se esse foi o realmente. teste da palavra, né? Negócio Sim. da briga que ele ia ter, né? Hum. Mas eu estou me referindo quando esse aparece, aos olhos de Gideão, era um homem. Aham. Mas na medida que ele ia conversando, Ele foi ele foi percebendo. desconfiando até a hora que ele resolve fazer um sacrifício e ofertar. E quem gosta de ler, vai lá e leia, e você vai ver exatamente o que aconteceu. Abraão, né? E quantas pessoas que a gente vê o anjo do Senhor A se manifestando, manifestação. né? Lá em Isaías É. também 6:1, né? Então, A voltando manifestação. a isso, os três vêm, dois vão para Sodoma e Gomorra, e eles se materializaram mesmo a ponto É. de não ter dúvida, né? Eles tiveram ações humanas ali, e o Senhor ficou conversando com Abraão. Abraão começa a falar a respeito puxa vida, mas você vai destruir, né, o justo com o injusto, e aí ele começa a colocar uma quantidade de pessoas, e se tiver tanto e tal, até, 50, é, só que ele não 40. chega na quantidade, mas tudo bem. É. E nesse diálogo, Deus fala que Sara teria um filho. E fala, e a Sara ri. E aí o Senhor confronta, você riu. Não, não ri, não. É Como se verdade. pudesse escapar aos olhos de Deus, né? É. Mas tudo bem. Então, ele fala que a palavra da promessa é esta. Por esse tempo verei e Sara terá um filho. Ah, se ela tivesse acreditado, né? É. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. Aliás, Rebeca, ela também, tadinha, todas as vezes que a gente quer dar um jeitinho para Deus, a gente sempre tem problema, né?
Rebeca é outra, né? Quando nasce os gêmeos, e o mais velho é Esaú, e depois vem o Jacó, Isaac se apega a Esaú, porque Esaú ele era caçador e Isaac gostava daquele. Mas eles eram gêmeos, como é que eu nasci o Era o primeiro? primeiro, né? É o primeiro que nasce. E até hoje é assim. Então, Sim. ele deu preferência a Esaú e Rebeca deu preferência a Jacó. Quando estava para nascer, olha só, Deus fala para Rebeca: o segundo Uhum. é que vai ser o cabeça, ou seja, Sim. o primeiro vai servir o O segundo. segundo. Poxa, quando chegou na época Mas de por que que Isaac o homem, Raul, abençoar, ele não crê na palavra de Deus assim de pronto? Por que tanta dúvida? porque, meu filho, para crer você precisa confiar. Você não é que nem aquela, abrindo parênteses, porque eu toda hora estou cortando, mas o sujeito pega uma motocicleta, amarra de um lado ao outro do prédio um cabo de aço, e ele lá em cima faz pirueta, passa, faz tudo. Horrível Até a aquilo. hora que lá de cima ele fala assim, e todo mundo aplaudindo, né? Quem quer, quem que acredita, quem crê que eu consigo atravessar de um lado para o outro Todo mundo acredita, não crê. com os olhos fechados? Nem todo mundo, nós cremos, nós cremos. Por quê? Porque eles viram ele fazer tanta coisa e que nós cremos, tal, né? Aí ele fala, tá bom. Então vocês creem? Creem. Então quem gostaria de vir na garupa? Esse é o teste, né? Essa é a diferença de acreditar e crer. É. Sara não creu, Rebeca não creu. E da mesma forma que Sara deu um jeitinho, a Rebeca também deu. Por quê? Se Rebeca tivesse crido, quando chegou o momento de, né, porque Isaac chamou o filho e falou: olha, vai, caça, faz a comida e vem que eu quero te abençoar. Era a bênção do Mas primogênito. primeiro ele vendeu a Ah, bênção isso foi antes, isso foi antes. Mas estou falando. por um prato de comida. Ele também não creu. Sim, eu não lembro, ele tá, Esaú. ele nem. É, Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: sim. vendo esse fato específico. Tá. Então, a Rebeca ouviu o marido falar: olha, Esaú, vai na floresta, faz a caça, faz a comida, me traz que eu quero te abençoar. Era a bênção Sim. da herança, Era, né? é. Bom, se ela tivesse crido, ela teria chamado o Jacó e dito: Jacó, seu pai vai abençoar a Esaú. Fica aqui, porque Deus diz que você é que vai ser o primeiro, não ele. Ora, com certeza, na hora que isso acontecesse, ela, Rebeca, iria levar o Jacó. E o que aconteceu entre Jacó e José teria acontecido É, exatamente. também. Por quê? Porque quando José veio trazer para Jacó, que foi o cara que aprontou lá com Esaú, Uhum. e trouxe para que o Jacó colocasse a mão sobre a mão direita sobre o primogênito e a esquerda sobre o segundo. E o que fez? Ele fez isso. É, Ele cruzou as e coisas. colocou a mão direita no segundo. Sim. E aí José falou: não, senhor, não, não é esse, esse é o. E aí o que eu abençoei está abençoado. É. Tenha certeza que Deus iria levar Uhum. Isaac a fazer a mesma Fazer a coisa. mesma Agora, qual foi a consequência do jeitinho que a Rebeca deu? humano, né? Humano. Causou tantos problemas. Separou a família. Esaú ficou odiando a O irmão Jacó. A Jacó teve que ter uma desculpa foi embora. para ir embora, não por medo, porque aí o Esaú iria atrás, mas o argumento da mãe, né? Falando para Isaac: Isaac, eu não quero que o Se Jacó case com se case com outras mulheres, que nem Sim. o Esaú fez. Então eu quero que vá à casa do meu pai e tal.
E foi o que aconteceu. Mas aí, ele, da forma como ele enganou, ele foi enganado, Também. passou problema, bom, enfim, Deus disciplinou, Sim. e aí ele volta e, entre aspas, ele se reconcilia com Esaú, só que Esaú falou: "Bom, vamos andar juntos", e Jacó falou: "Não, não, não, eu tenho que andar no passo da criança, né, do gado, senão morre". Eles E estavam aí comendo. aí Esaú falou: "Tá bom, então eu vou na frente e a gente se encontra lá". E Jacó foi para outro lugar muito distante e Com só se ele. encontraram na morte do pai, né. Sim. Todas as vezes que o homem tenta de alguma forma dar um Ajudar Deus. jeitinho, ele tem problema. Então você que está me ouvindo, Deus é o mesmo. Não tente dar uma mãozinha, não tente dar um papel escrito a sua vontade, o que você quer, pedindo para que Deus assine. Não. Dê um papel em branco, onde ah, Deus vai escrever. Ele que é que vai determinar. E se você tentar fugir disso, tenha certeza, você vai ter problemas, e problemas sérios, tá bem? Bom, aqui ele continua assim. No versículo 10, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Essa palavra que eu acabei de citar, eleição, é a que tem dado tantos e tantos conflitos entre calvinistas e armenianos. Mas, ah, se a gente abre lá em 1 Pedro, capítulo 2, eu vou ler 1 e 2, versículo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Tem outras passagens, mas essa é bem interessante. Aqui sim fala Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos como? Segundo Segundo a a presciência presciência de de Deus o Deus. Pai. Ou seja, É o Deus que eu sabe creio. É, exatamente o que vai acontecer, não é? Eleitos segundo a presciência de de- Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Deus, na sua presciência, sabe exatamente Exato. Os quem que é. vão obedecer E ou não. tanto é verdade que nós, na história, percebemos que Ismael foi um nômade, um montanhês, uma pessoa que estava sempre tendo problemas, não é? E o, o filho da promessa, ele foi alguém que Deus foi trabalhando e ele cria no Senhor e tal. E quando você pega Esaú, que é o filho dele, você vai ver como foi Só Esaú. Então problemas. Deus já É, sabia qual era o coração de Esaú, sim. incrédulo, não é? Por causa do Guerreiro, fora de é. Israel. E você vai ver um Jacó enganador, um Jacó cheio de problemas, mas que tinha um coração que se arrependeu. Sim, Então Deus, na sua presciência, já sabe. E ele então vai agir e vai usar aquela pessoa dessa forma. Bem, sim. então, voltando, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, não por méritos, mas por aquele que chama. Já lhe fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Ou seja, isso foi falado para ela. Rebeca tinha que ter crido nisso. E ao invés de crer, ela quis dar um jeitinho, né? E o 13 fala, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Uhum. Por quê? Porque Esaú, dentro da presciência do Senhor, ele já sabia que era alguém rebelde, né? Exatamente como foi Caim. Não tinha Caim e Abel? Sim, A mesma coisa, ou seja, Deus sabia do coração e mais. Uma das provas, uma das provas
que existe um livre-arbítrio, é que Deus, assim que Deus rejeitou o ato religioso De de Caim. Caim, Uhum. porque desde o início a maneira de entrar na presença de Deus, lembrando no futuro Jesus, era um derramamento de sangue e Sim, aí é feito sacrifício. Assim fez com certeza Adão e Eva e os filhos presenciaram. sim. Quando chega em Caim e Abel, Abel fez exatamente o que era para ser feito, Exatamente. mas Caim não. Caim pegou o fruto da terra e ofereceu para Deus. Muito bem. Parece uma coisa, poxa, mas o Deus é ingrato, né? Não, ali não era questão de ingratidão. Ali era que aquele ato de Caim não era o estabelecido por Deus, Sim, era o estabelecido por ele. Isso é uma sim. religião, é o Religião. homem tentando se Ligar com religar Deus da com sua Deus do forma. jeitão dele. Muito É, bem. Então, quando isso acontece, ele começou a ficar irado. E Deus vira para Caim e diz assim: Por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Tá. Agora, o que o Senhor vai falar mostra a, a eleição no sentido de pré-ciência, não eleição no presente. sentido de não ter, Hum, não ter um livre-arbítrio. Por quê? sim. Porque, olha só, isso é sério. Deus fala para Caim: se fizeres o que é Correto, certo, faça. não Faça o que. serás aceito. Aham. Ele deu a chance Ó, dele se arrepender e fazer correto. mas se isso é impossível, se isso já foi determinado, ele fazer, ir para o inferno Ele não mesmo, teria ele não chance. teria, não, Deus nem teria, É, não teria sentido Deus sim, falar isso para Caim. Bom, sim. mas isso é outra conversa, eu não quero Sim, discutir esse muito assunto, importante. mas de qualquer forma, voltando, É. tanto é que o final disso é aquela ira se tornou em ódio, esse ódio é assassinato, não é? Sim, Bem, então, Deus já sabia do coração de Esaú. E no versículo 14 diz: Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Por que não? Porque ele já sabia, na sua presciência, quem seria Esaú, quem seria Jacó. Jacó. Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua Misericórdia. misericórdia. Muito bem. Então, nós vamos parar aqui. E o que está sendo colocado? A salvação não é por algo que você faz, não é mérito, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é É dom bom. de Deus, não de obras, É, para que inclusive, ninguém se inclusive glorie. isso é muito importante, essa palavra dom, porque o dom é irrevogável. Uhum, Por exemplo, nas igrejas, cada um tem um dom e a pessoa fala, poxa, eu quero ter aquele dom daquela pessoa. Não pode, porque o dom quem dá é Deus. uhum, Não é você que escolhe, uhum. né? Então, isso é E importante. Deus distribui os dons segundo o ministério que aquela pessoa vai Sim. fazer. E eu percebi isso na minha própria vida, né? Uhum. Então, voltando ao que nós estávamos falando. Ah, quando Deus olha para Esaú, quando Deus olha para Jacó, ele sabe exatamente quem é quem e como será Esaú, como será Jacó. E a salvação de Jacó vem naquele encontro, aquele contato com Deus, onde ele se arrepende e ele realmente se curva diante do Senhor. Então, Jacó não é salvo por qualquer mérito, por qualquer coisa. Pelo contrário, ele foi sempre um pecador nato, né? Como todos. Só que ele foi quebrantado por Deus, ele se arrependeu. Essa é a grande diferença entre um e outro. Sim, Então, Deus está sendo sempre injusto? foi Não. assim. Deus não está sendo injusto. Por quê? Porque aquela pessoa que se arrepende é restaurada, independente do que ela tenha feito. A pessoa pode ter sido
um feiticeiro, pode ser um pai de santo, pode ser Todos, um satanista, pode ser, sei lá, não importa o que for, né? O próprio Paulo era assassino. Ele matava, ele perseguia a igreja até quando ele teve um encontro com o Senhor e ele se converte. Muito sim. bem. Então, eu queria fechar nesse versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer, ou seja, não é uma questão de. Não tem nada, eu sempre falo isso. Não tem nada que você faça ou deixe de fazer que mude o que você é. Você é pecador. Você pode estabelecer as metas que você queira, pode até ter assim uma ética boa, uma moral boa, né? Sim, Mas isso não vai te livrar do inferno. Por quê? Porque não é esse o problema. O problema é que você é pecador. E o pecado realmente não entra na presença de Deus. Então precisa que esse pecado seja removido, como nós vimos lá em Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. Então, quando o pecado é removido e você se torna uma nova criatura, santuário do próprio Deus, porque agora ele pode estar em você, sim, aí as coisas mudam e Deus sim. começa a te preparar para Isso você aí fazer o que ele quer. era o caso meu, por exemplo, né? Então eu era muito religiosa. Então eu achava que se Deus não me levasse para o céu, ele era injusto, Muito injusto. né? Então eu falei, poxa, porque assim eu tentava fazer tudo que minha mãe mandava, tudo que eu achava, né? Porque eu não conhecia a palavra nem o Deus da palavra. Mas assim, o que eu achava que era correto, que era certo, eu fazia, eu tentava fazer. Então eu falava, se Deus não me levar para o céu, ele é muito injusto, E como é que você descobriu que você não era tudo isso? pela palavra de Deus. Muito bem. Então, eu tive essa noção que realmente não depende de quem quer ou de quem corre, de quem faz, mas Deus usar a sua misericórdia. Por que sua Sim, misericórdia? Porque Deus, olha o que eu digo, a misericórdia impede que eu receba o que eu mereço, o inferno. E o amor me dá aquilo que eu não mereço, que é a vida a eterna. vida. Então não é uma questão de Deus ser justo ou ser injusto. Ele simplesmente vai aplicar a sua misericórdia. Então, duas pessoas, o ladrão da cruz, duas pessoas, os dois podres, miseráveis, terríveis. Pecador. Só que ali no meio está o próprio Senhor, o próprio Deus vivo. E aí, de repente, os dois blasfemando. Não era só, o ladrão ruim que blasfemou, o ladrãozinho bom, não. Não, os O Dimas. dois, é só ler, os Aham. dois blasfemavam. De repente, um deles é tocado pelo Espírito e dá os passos de conversão. Ele vira para o outro e diz: Você não teme a Deus, estando em igual sentença? Ele declara que Jesus é É Deus. Deus. Nós, na verdade, merecemos. Por quê? Merecemos. Nós somos pecadores. Nós estamos aqui por merecimento. Ele não. Ele nenhum mal fez. E aí ele invoca o nome do Senhor. Senhor, Lembra-te de mim. lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala, querido, que pena, você não frequentou a igreja, você não foi batizado, você não deu esmolas. Não, Hoje mesmo, hoje estarás comigo no no paraíso. paraíso. Queridos, isso é o que nós tínhamos para falar hoje. Não sei o que realmente isso representa para a sua vida. Eu sei que representou para mim. Se você entendeu e percebeu que você está numa situação em que, se você morre, infelizmente estará longe de Deus por toda a eternidade. E se você entendeu que a misericórdia do Senhor só vai te alcançar se você reconhece que você é pecador, miserável, podre, e que nenhuma religião pode salvar, nenhum intermediário pode fazer nada por você, você mesmo não pode se autorresgatar, não há segunda chance, porque o homem foi ordenado morrer uma só vez, depois disso, juízo. Mas o Senhor, sabendo que todos, após a queda, tinham que se arrepender e entregar a vida nas mãos do próprio Deus, através da pessoa de Jesus. Se você entendeu isso, eu quero fazer uma proposta agora.
Você agora tem a oportunidade de ter esse encontro com Jesus. Não um encontro com religião, porque religião não salva, mas a redenção que vem de Cristo. A redenção que te leva novamente a você ter um relacionamento pessoal com Deus vivo e passa a ter um relacionamento no sentido horizontal com as pessoas, onde você vai derramar esse amor que vai ser derramado em você e você vai ser um canal de bênção. Verdadeiro, né? É. Então, se você gostaria de mudar de vida, se você entendeu que você não precisa dar nada, não tem nada que você faça que vai mudar o que você é, e você realmente entendeu que o único nome pelo qual importa que você seja salvo é Jesus, então eu vou orar por você agora. E depois eu vou fazer uma oração de entrega. Então, essa é a chance que você tem agora, tá bem? Pai, nós colocamos agora a vida de qualquer um que vai entrar lá no YouTube e que vai assistir esse vídeo. Deus, que o Senhor possa mexer com esse coração, que essa mensagem possa ter mexido com o coração dessas pessoas. E que eles possam, Senhor, através do Teu Espírito, se arrepender dos seus pecados e fazer com que realmente haja uma diferença, uma mudança de vida. Que ele possa se arrepender mesmo, não de boca, mas de coração, entendendo que se ele morre no estado que está, estará longe por toda a eternidade. Mas se ele se arrepende e pede para Cristo entrar na sua vida uma única vez para sempre, ele é feito filho de Deus, se torna santuário do Espírito Santo, recebe dons e um ministério. E quando passar desse mundo, seja pelo arrebatamento ou pela morte, estará eternamente com o Senhor. Então, nós te pedimos, Pai, que o Senhor trabalhe nessas vidas. E eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se você quiser realmente ter um encontro com Cristo, aí onde você está, diga para Ele: Senhor, eu entendi a mensagem, entendi que sou pecador. E eu me arrependo de todos os meus pecados, de tudo aquilo que eu tenho feito e que tem causado tristeza no teu coração. Mas eu creio que o Senhor se fez homem na pessoa de Jesus e Ele é o único, através da sua morte. Ele recebeu nele todos os meus pecados. Aquilo que eu já fiz, estou fazendo e vou fazer até o último dia da minha vida. Ele morreu minha morte, pagou completamente o preço e foi sepultado, só que ele ressuscitou no terceiro dia. E eu entendi que ele está me oferecendo de graça a salvação. Então, hoje, eu tomo a decisão, arrependido mesmo de todos os meus pecados. E te convido, Jesus, entra agora no meu coração e faz de mim uma nova criatura. Senhor, que essa pessoa possa ter orado de verdade e que ela possa compreender que a partir de hoje ela é nova criatura. Ela foi feita filha de Deus. Todos os seus pecados foram perdoados e hoje ela passou a ter a vida eterna. E não, então, Senhor, que o Senhor possa abençoar essa vida e que ela possa procurar uma igreja séria, uma igreja que realmente busque a tua palavra, pregue Jesus da forma correta. E eu peço isso a ti em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, nós vamos encerrar. Graça, eu gostaria que você orasse encerrando. Sim. Também? Ó Deus Todo-Poderoso, em Sua presença, Pai, nós estamos agora colocando diante do Senhor, Pai, a vida dessas pessoas que ouviram a Tua palavra, Senhor. Porque sabemos, Deus, que é só o Teu Espírito que pode tocar, Deus. Nós podemos falar tantas coisas, mas se o Teu Espírito não tocar, nada será feito, Deus. Então entregamos em Tuas mãos, Senhor.
essa live, esse podcast e as lives que o Raul tem feito, Pai. Que ela possa encontrar, Senhor, guarida no coração daqueles que tanto necessitam da tua paz, do teu amor e da tua misericórdia, Deus. Entregamos as nossas vidas diante do Senhor, que o Senhor nos proteja, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal. Entregamos tudo nas tuas mãos e já te agradecemos, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, que Deus os abençoe. Estaremos, se Deus o permitir, na próxima quinta-feira aqui. E esteja comigo nessa quarta, hoje, às 18h30 e na sexta também às 18h30. É claro que você não vai poder assistir exatamente a live hoje, se você é o primeiro que está aqui, né? Porque você só vai assistir esse vídeo depois. Mas todas as quartas-feiras nós estamos ali trabalhando, tá bom? Que Deus abençoe.